nos corredores do varejo. Esse é o nosso podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Juliana Piai e o meu sócio Fábio Caldas, vamos conversar com profissionais importantes do nosso mercado. A gente vai falar sobre novidades, tendências, movimentações e os assuntos do momento. Oi, aqui é a Thaís, co-apresentadora desse podcast nos Corredores do Varejo. E hoje eu e a Juliana Piai, sócia-diretora da Front, a gente conversa com o Alexandre Biancamano, diretor de marketing da Iguatemi. O Alexandre é formado em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Ritter dos Reis, em Porto Alegre, e tem MBA em Gestão de Negócios pela FGV. Ele tem muita experiência em gestão e marketing. Já atuou nas áreas de venda, desenvolvimento de negócios em mídias digitais e em empresas como ESPN, Turner Broadcasting e Terra Networks. Ele ingressou na Iguatemi S.A. em 2017 e desde então ele vem sendo responsável pela gestão da marca corporativa e pelas estratégias de marketing de todos os empreendimentos da rede. Hoje ele vem aqui para contar um pouco mais do Iguatemi Collections, um programa que foi lançado na última semana, já está na sua terceira edição. Alexandre, seja muito bem-vindo. Imagina, o prazer Alexandre, é meu falar com vocês. obrigada. Alexandre, me conta um pouquinho a história, para quem não conhece ainda a iniciativa, o que é o Iguatemi Collections, que já está aí na sua terceira edição. Bom, o Iguatemi Collection é uma promoção que a gente desenvolveu na Iguatemi com o objetivo de, enfim, trabalhar, né, o nosso cliente, trazer uma proposta de valor para o cliente, uma promoção que realmente gere um engajamento, né, gere uma conexão do nosso cliente com isso. Ele vem para endereçar uma dor que acho que toda a indústria sente quando a gente está falando de promoção. O formato de promoção, né, nesse sentido de levar para o cliente algum benefício, etc., ele sempre teve um formato padrão na indústria, normalmente envolvendo sorteios, né, ou um compra e ganha, enfim, com um período de duração bastante curto. Então, assim, o formato, o desenho daquela promoção, eu acho que, sem dúvida, em um determinado momento, né, funcionou e depois perdeu um pouco a relevância para o consumidor, né? A gente fez diversas pesquisas com os nossos clientes, entendendo um pouco qual era a percepção, o que isso realmente gerava de conexão, tanto emocional quanto conexão mais funcional mesmo, né? O quanto aquilo realmente era uma forma do cliente se engajar mais, frequentar mais, comprar mais, etc., dentro do shopping. E o resultado demonstrou que o desenho daquelas promoções elas tinham perdido muito da sua razão, né, e do ponto de vista de eficiência, por uma série de fatores, né? Então, o que a gente fez foi, primeiro foi quando fez esse estudo, a gente também no paralelo estava fazendo um redesenho do Iguatemi One, né, que é o nosso programa de loyalty. Então, para entender também como é que funcionava essa conexão com o cliente. E acho que o grande achado que a gente teve em todo esse estudo foram os gatilhos e aquilo que fazia o consumidor estar mais próximo da nossa marca. A Iguatemi tem um posicionamento onde a experiência do cliente ela vem em primeiro lugar, né? Então tudo que a gente leva para o cliente, a gente está sempre com essa preocupação, né, como nosso norte de objetivo. Então, ter a melhor experiência, seja ela qual for dentro do que a gente está se propondo. E nesse ponto do Iguatemi One, uma das derivadas que a gente identificou nesse estudo foi a questão da promoção. Então, a gente começou isso todo esse estudo começou em 2018. 2019, a gente relança o Iguatemi One, né, que é um programa que surgiu há mais de 10 anos atrás. Então, a gente relança ele na metade de 2019, e aí vem a pandemia, enfim, é um período que a gente não estava
nem um pouco focado nisso, e agora, pós-pandemia, a gente retoma todas essas ações. E quando a gente retomou essas ações, depois de expandir o ano para todos os shoppings, o primeiro movimento foi colocar todas as promoções vinculadas ao Iguatemi One, fazendo com que o cliente também ele interagisse com o nosso programa, entendesse que a Iguatemi não é um shopping, a Iguatemi é uma rede de shoppings, e que os benefícios também se dão por você fazer cruzar essa frequência, né, e essas experiências entre os nossos shoppings. Então, a decisão mais óbvia para nós foi que as promoções também tivessem vinculadas ao Iguatemi One, deixassem de ser específica de cada um dos nossos shoppings e passassem a ser também com esse conceito, né, da rede. Então, isso foi em dezembro, esse primeiro movimento foi em dezembro de 21, né, quando a gente transforma a promoção de Natal ainda nos desenhos tradicionais vinculadas ao Iguatemi One. E na sequência a gente faz esse desenho de um aumento, né, uma expansão da experiência através do Iguatemi Collection, onde a gente teve no segundo semestre de 22 a sua primeira edição, quando É a gente faz recente, é recente. relativamente recente, né? Exatamente. A gente tem uma edição por semestre. Então, como é que ele está estruturado, o Iguatemi Collection? Ele é um programa de que ele tem mais ou menos entre 12 e 14 semanas de duração, tá? Você, baseado no seu consumo, né, a cada R$ 100 em compra, você ganha um PIN, e aí, de acordo com os gifts que a gente tem desses colecionáveis, você troca, né, por uma quantidade X de pins por cada um desses itens e vai colecionando ao longo desse período. Uma das grandes discussões, pegando até o ponto que a Thaís trouxe, né, dessa curadoria, acho que para Iguatemi também tudo é curadoria, né? Então nada mais natural que a curadoria desses gifts também fosse uma grande preocupação nossa. A nossa grande discussão era como é que a gente traz produtos que são colecionáveis, que tenham a ver com o nosso DNA, com a nossa marca, que tenham a ver com os territórios que a Iguatemi também atua, né? Então, gastronomia é um território muito importante para a Iguatemi. Então, foi um território que a gente selecionou, né, dentro dessas 3 edições para ter os produtos também vinculados. Então, na primeira edição, a gente teve 2 linhas, né, trabalhou um pouquinho diferente, até foi um dos primeiros aprendizados que a gente teve. A gente trabalhou com 2 linhas de produtos, um com taças e copos de uma marca alemã que chama Nachmann, e com uma linha de malas da Mandarina Duck. Então, assim, você tinha a opção de seguir por 2 caminhos na primeira edição. É, Esse foi um dos nossos achados. A gente disse, cara, isso complica um pouco, é legal, mas complica um pouco para o cliente, vamos simplificar. E aí, a partir da segunda edição, que foi no primeiro semestre desse ano, a gente já foi com uma única linha de colecionáveis. Mas, basicamente, então, você tem, a cada R$ 100 em compra, você ganha um PIN e troca esse PIN, no volume de pins pelos itens colecionáveis até você completar a sua coleção de itens em cada uma das edições. Você falou uma coisa interessante aqui sobre você falou dos territórios, né, que vocês buscaram olhar, os territórios dos shoppings, né, a gastronomia, o varejo, para se inspirar no a coleção, né, para a coleção ser inspirada nisso. E onde mais vocês se inspiraram para esse programa? Porque como você começou falando, é uma coisa diferente, é uma coisa que em shopping a gente não vê acontecer. A gente vê muito isso em supermercado, né? Tem algumas redes de supermercados que fazem. Eu já vi Natural da Terra, aqui onde eu moro tem a Coop, que é um supermercado cooperativa de consumo que faz muito, e quando faz, a cidade fica louca atrás de juntar selinho, porque é o PIN, mas a gente fazendo uma tradução livre aqui é juntar o selinho, né? Exato. Você colecionar selinho para pegar um prêmio, um brinde. Onde mais vocês se inspiraram? A gente usou, na verdade, a gente tem um parceiro que é a L Founders, que nos ajudou no desenho de tudo isso, que é especialista nesse segmento, nesse tipo de formato de promoção colecionável.
E acho que essa foi a grande discussão que a gente teve com eles ao longo desse processo, que é quais são as referências que a gente tem no mercado, e principalmente quando a gente está falando de um segmento de atuação, como o da Iguatemi, para o segmento de mais alta renda, né? Quando você está falando com Sim. esse cliente, você fez uma conexão que ela é perfeita, né, do supermercado. E no final do dia, o que a gente está trabalhando é com os impulsos que o ser humano tem de se conectar com as coisas. Então, o colecionável ele traz isso, né? Eu quero é o álbum de figurinha, né? Foi uma outra referência que a gente utilizou bastante, né? Então, cara, eu quero ter aquela figurinha Eu quero que completar, né? Só falta exatamente, eu quero uma. completar, só falta uma troca. Então, o que a gente também buscou com isso, em todas essas referências, foi criar um ambiente onde a gente pudesse incentivar também toda essa troca, todo esse engajamento com os clientes. E é muito legal as histórias que a gente ouve e que a gente presencia, né? Eu estava agora, nessa última edição, eu estava no posto de troca ali dos pins acompanhando, e aí veio uma cliente, assim, e disse: você não tem nenhum PIN para me dar? Eu disse, quantos estão faltando para você? Né? E eu tinha ali a minha cartelinha também, né? Eu disse, ela sabe, me faltam três. Eu disse, tá bom, toma aqui os três. Assim, a felicidade dela né, nessa relação, nessa troca, e é isso que a gente está buscando no final do dia. Né? A gente costuma dizer que o shopping ele é um palco de memórias. Né? É um lugar onde muitas histórias acontecem, e tudo isso que a gente faz no final do dia é criar ainda mais situações para que essas histórias legais, divertidas, toquem o nosso cliente, façam com que ele interaja cada vez mais com a gente. Esse relato que eu dei, né, dessa troca minha com uma cliente, foi uma conexão, né, que para ela foi mudou ali o momento dela, porque estavam faltando literalmente três para ela completar aquele produto que ela tanto queria, e para mim eram três que estavam sobrando, para mim, beleza, toma aqui. Então, assim, presenciei N histórias como essa ao longo dessa última edição. E é uma coisa que é uma construção também, né? Uma coisa que a gente aqui na Iguatemi fala muito é que tudo precisa ir. Acho que isso é um dos grandes diferenciais nossos. Assim, é muita consistência em tudo que a gente faz. O que a gente no final do dia está construindo, ele precisa ter uma estratégia, precisa, né, ser muito bem planejado, mas mais do que isso, eu preciso executar, testar, errar, corrigir e fazer isso com uma frequência e com uma consistência que vai construindo isso na cabeça do consumidor. Né? Então, esse é o nosso grande desafio. Então, essas referências todas vieram disso, vieram de outros cases, como você comentou, outros segmentos nada a ver com esse colecionável, né, com essa mecânica, exemplo do álbum de figurinhas que eu trouxe. Então, o que a gente está buscando no final do dia são criar essas histórias. Esse é o nosso grande objetivo quando a gente está fazendo essas iniciativas. É se conectar com esse cliente, né? Ele já está no Sempre. mall, ele já está ali, então é criar uma conexão mais profunda e mais duradoura, né? E para o que não está, que venha também, né? Que passe a vir. Esse foi um dos grandes pontos também no desenho da mecânica, a expansão do prazo, né? De fazer promoções de 15 dias, 20 dias, que é o normal na indústria de shopping, para um processo de 12 semanas, 14 semanas, ele tem esse objetivo, né? Ninguém muda o hábito de ninguém em 15 dias. Né? Ninguém deixa de frequentar um lugar para outro e passa a experimentar outra coisa, seja shopping, seja o que for. Né? Sim. Eu sempre É uso o intrínseco exemplo ao dos ser 20. humano, né? Exatamente, eu uso sempre a referência para mim que é tomar café sem açúcar, né? Precisa de 21 dias, né? Tem aquela 21 dias contínuos para você conseguir. Contínuos. Exato, exato. Então, assim, é isso, a gente está falando do ser humano no final do dia. Então, é como é que a gente cria mecânicas que de fato atuem sobre os objetivos que a gente tem. Né? Acho que essa é a minha Sim. grande preocupação em tudo que a gente faz, né? Fazer coisas que tenham consistência, que sejam bem planejadas, que a gente possa errar, testar, acertar, enfim, estar sempre melhorando. Acho que essa é a minha maior preocupação em tudo que a gente faz.
e corrigir, né? Como você pontuou, que Super. lá na primeira houve uma decisão que vocês acharam que depois não funcionou também, e aí para a segunda e terceira edição, com certeza já foi corrigida, né? E Já sempre corrigiu vai ter, acho que a rota. é isso, eu acho que esse é um aprendizado contínuo, né? É. A gente agora estava discutindo a experiência no posto de troca da segunda para a terceira edição, né? Como é que a gente conseguia melhorar ainda mais a velocidade da troca. Então a gente está preocupado, de novo, tudo parte da experiência do cliente, tudo parte de como ele vivencia tudo isso. Sim. Assim, não tem outra forma de você melhorar se você não está lá testando todo dia. Você falou de mecânica, né? Que vocês ouviram o cliente, pesquisaram bastante, ouviram as necessidades e, de certa forma, a opinião dele, né, sobre as mecânicas de promoção. Vocês isso eu fiquei um pouco em dúvida. Vocês trocaram 100%? Vocês hoje a rede, a Iguatemi não tem mais o comprou ganhou, o prêmio. Então, todas as promoções de vocês são dentro do Iguatemi Collections ou não? Na verdade, não. A gente tem as duas grandes promoções são os igual o Iguatemi Collection do primeiro semestre e o do segundo semestre, e a gente tem a promoção de Natal, né? A promoção de Natal foi uma que nós tomamos a decisão de manter exatamente pela experiência do cliente, né? É o Pela panetone, é o memória. compre e ganha, exatamente. Existe uma memória afetiva ali que ela vai muito além da questão da mecânica, como a gente está discutindo, né? Assim, o Panetone ele já é uma Uma marca. exato, quase uma marca registrada do Natal, né? Então a gente também ouviu o cliente nesse processo todo, mas eu confesso que esse não foi nunca a nossa intenção de mexer nessa promoção, ou seja, de descontinuar essa promoção. O que a gente sim, a gente está olhando é como é que a gente melhora ainda mais essa experiência. E acho que tem espaço para a gente melhorar. Tem alguns desenhos que a gente está fazendo agora, não para esse Natal, mas para o Natal do ano que vem, que a gente vem com novidades para o Natal do ano que vem. Legal. Esse Natal desse ano já foi, né, Alexandre? A Já, gente está em agosto, mas já foi. Já já está foi, pronto. Vamos falar já, já. um pouquinho de métrica. Eu vi alguns dados da segunda edição, né, que foi no começo, no primeiro semestre desse ano, eu vi alguns dados que me chamaram muita atenção, assim, expressivos, de aumento de novos clientes no Iguatemi One, parece que foram 40 mil, deixa eu pegar minha colinha aqui, mas 40 mil novos clientes entrando no Iguatemi One, todos os shoppings das redes, aumento de 30% das vendas se comparando ao mesmo período do ano anterior, e também loja a loja houve uma comparação e houve um crescimento. Me conta um pouquinho mais sobre essas métricas e se existem outras que vocês olham para medir o sucesso desse programa, né? Dessa história toda que, pelo que eu estou entendendo, está sendo um sucesso para vocês. Vamos lá. Sim, é um programa de assim muito, muito sucesso. Você falou agora de alguns indicadores que a gente acompanha, que sim, a quantidade de novos clientes, a frequência dos clientes, aumento de ticket médio dos clientes. E tem um indicador que é a quantidade de venda identificada, que a gente chama, né? É o quanto do total da venda do shopping os clientes estão lançando no programa. Esses são os principais indicadores. Em todos esses indicadores, a gente cresce com percentuais bastante consistentes, tá? Foram mais de 40 mil clientes, como você citou, né, da primeira edição para a segunda. É, a gente teve um incremento de ticket médio, ah, apesar do crescimento, né? Então, quanto mais você cresce a base, a tendência é que esse crescimento ele vá também sendo um Vai pouco menor, achatando. depois você percebe exatamente por uma questão matemática, mas a realidade é que a gente teve um crescimento consistente, é, e acho que o grande indicador, né, principalmente para esse momento do, do, do Iguatemi Collection, é essa questão da venda identificada. Para nós, ele é uma, uma métrica que identifica a, o engajamento do cliente.
Por que que ela é tão importante? Porque o processo para que você é, junte os seus pins, pontue no Iguatemi One, ele é um processo que ele depende da interação do cliente. Ou seja, o cliente ele pega o aplicativo, pega a nota fiscal, escaneia a nota fiscal. Esse ato, né, ele não é um ato trivial para o cliente, ou seja, ele não é uma coisa que o cliente faria sem pensar. Então, ele demonstra realmente o engajamento, né? Então, ele traz uma... Ele, ao mesmo tempo, ele é a gente diz, ele é um processo que ele é um ruído, né, dentro desse processo, porque eu dependo de uma interação, ele não é um processo automático. Então, assim, eu brinco que é a forma ruim de enxergar. A forma boa de enxergar é, cara, a gente está crescendo esse indicador, né? Sim. E mostrando que, sim, apesar de ser um fator que depende do cliente, ele está disposto a fazer. E ele, se ele Sim. faz, é porque ele percebe valor, né? Então, acho que o grande desafio que a gente tem é que a gente sempre gere valor para o cliente, né? Eu estava agora num almoço com um cliente nosso e aí terminou o almoço e eu disse, bom, deixa eu pegar a nota fiscal aqui para escanear. Ele disse, não, 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 eu vou pagar o almoço aqui. Eu disse, não, 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 quem paga sou eu. Daí, Ele não, queria selinho. ele queria juntar, mas assim, brincadeiras à parte é isso, né? Porque é a percepção do cliente de que isso tem valor, assim, é óbvio que quanto mais automatizado esse processo, melhor, entre aspas, porque ele gera menor ruído, melhor atrito para o cliente. Então a gente está sempre buscando também melhorar essa experiência. Mas a gente hoje tem melhorado a experiência deste processo. É isso que é curioso. Como a Sim. gente pode gerar um processo mais fácil para escanear a nota, mais rápido, sem, né, quebra, do que pensar em como automatizar esse processo. Não que a gente não pense de novo, óbvio que sim, mas ele tem tanto valor no final do dia que é esse engajamento real do cliente. Né? Eu brinco quando a Entendi. gente compara com outros programas, você tem lá o programa de cartão de crédito. Perguntar para vocês duas aqui, quantos pontos vocês têm hoje no cartão de crédito? Não tenho ideia. Por O isso, pior, porque você... quantos Também venceram não. nos últimos meses? Exatamente. Por quê? Porque isso são coisas que são tão automáticos que você tem menor conexão. Então, é uma das grandes discussões que a gente tem hoje aqui no Iguatemi, né? Porque eu sou sempre pró-experiência, né? Pró-user experience mesmo do cliente, falando do ponto de vista mais técnico mesmo, como é que a gente melhora a usabilidade do aplicativo, etc. Porém, tem uma questão que é isso, cara, até onde vai essa facilidade e até onde isso ele não pode gerar um outro problema, né? Esse processo de automatização, que é uma desconexão. Eu também É não sei uma, quantos pontos eu tenho no cartão de crédito. Porque, de fato, eu só vou olhar quando eu preciso, não é uma coisa que eu estou interagindo diariamente. E é o que a gente não quer, né? A gente tem uma solução hoje, né, que é o aplicativo do Iguatemi One, que ele tem a conexão com o Iguatemi Collection, ele tem a conexão com a questão de pagamento, estacionamento, de retirada de benefícios. São vários serviços que a gente acaba atrelando também ao aplicativo para isso, para resolver a vida do cliente. sim, você falou um ponto que eu achei muito interessante, porque vocês melhoram a cada edição, a cada momento, a forma do usuário juntar os pins, mas mantém aquela chama que o cliente tem que ir atrás. Ele tem que fazer uma parte que não é totalmente automática, porque eu tenho que querer, eu tenho que querer mais um selinho, igual a moça pediu para você lá na fila. Então, ela estava totalmente Exato. conectada com isso, né? Achei bem legal. É isso aí. Você disse que quando esse processo é inteiramente online, vocês viram que não deu certo. E aí eu queria que você explicasse, se é que você pode explicar um pouquinho mais, por que que quando esse processo é inteiramente online não dá certo? Bom, o que a gente foi entender os casos, né, de diferentes programas que já passaram por essa migração dessa experiência offline com online.
ou melhor, do offline para o online 100%. E as experiências mostraram que houve uma desconexão por parte dos clientes. E a nossa interpretação disso tudo, eu acho que existe uma questão lúdica dentro desse processo do colecionável, né? Eu brinco, e aí é por isso que a gente trouxe a referência aí para nós, é muito mais o álbum de figurinha do que o selo. É, porque o álbum de figurinha tem essa questão lúdica do colar, do trocar, né? Tem os que fazem bafo com a figurinha, então eu acho que existe uma conexão que vai muito além desse processo mecânico, né? É interessante isso, É, né? Tem uma parte do manuseio que parece que é importante para concretizar esse relacionamento, né? exatamente. Esse é o exemplo que eu dei do escanear nota fiscal, né? A gente poderia simplesmente focar em ter esse processo 100% automatizado, falar com o lojista, integrar sistemas, etc. Mas, de novo, será que é isso? Será que é isso que vai realmente fazer a diferença? A minha impressão e o que até hoje tem me mostrado é que não. É que a gente tem que focar sempre na melhoria da experiência. Tem pontos que sim, que fazem todo sentido serem automatizados ou serem, né, transformados do off para o on, mas a gente tem uma visão que é uma visão que a gente está olhando para o consumidor no final do dia, né? Então a gente diz que a gente é agnóstico à plataforma, tá dizendo, cara, qual é o melhor lugar, onde é que o cliente vai se sentir melhor, né? Então a gente tem, inclusive, dentro no shopping, a gente tem uma solução que o cliente ele pode usar um totem lá para fazer o processo online, tá ali disponível para ele, né? Então também não é gerar uma obrigação, mas dentro desse processo específico do collection, né, do colar os pins na cartela, né, a gente achou que tinha uma questão lúdica aí por trás e dentro de novo da experiência do que a gente viu que fazia sentido e até agora se provou é, acertada essa decisão. A gente tem sim, né, uma ideia de fazer isso que seja tanto on e off para o cliente escolher, até porque tem uma questão também, né, de papel, gastos, aí tem uma consciência ecológica aí por trás também, que a gente também está preocupado. Então a gente está, né, agora trabalhando numa solução híbrida. E aí o cliente vai escolher, e consequentemente isso vai ter impactos positivos aí nessa questão também. Uma outra dúvida que eu fiquei, é um programa nacional, né? Tá, está em vários shoppings de vocês, se não todos, praticamente todos os shoppings de vocês. Você vê diferenças regionais, alguma diferença regional em adesão, em como é que isso, você pode contar para a gente um pouquinho disso? Claro, sem dúvida existem diferenças de comportamento, de novo, é intrínseco ao cliente, né? O perfil do cliente, a maturidade do shopping, shoppings mais novos, comportamento, isso vai além até do programa. De novo, é a relação do cliente com a promoção, com o Iguatemi One. A gente tem comportamentos distintos, alguns shoppings que têm um maior envolvimento do lojista, né? Então os lojistas já entenderam que aquilo ali é uma ferramenta para eles no final do dia, né? Como é que ah, o lojista pode utilizar essa ferramenta para melhorar o seu ticket médio, por exemplo. Isso tudo depende também dessa maturidade. Então, nos shoppings onde a gente tem o Iguatemi One há mais tempo, essa é meio natural esse processo. Nos mais novos, a gente viu uma evolução gigantesca da primeira edição para a segunda, né? Então, dando um exemplo aqui do shopping de Brasília, assim, o Brasília foi um shopping que teve um crescimento absurdo de engajamento, e isso se deu muito pelo trabalho que foi feito pelo time local, né, com os lojistas, explicando, ensinando como utilizar a ferramenta, né, para melhorar. Então, por exemplo, a cada R$ 100 em compras você ganha um PIN, né? Se você chegar na loja e gastar 199, você vai ganhar um PIN. E os 99 que você não gastou, você perdeu. Perdeu. Então, assim, se você falar para o cliente, cara, compra mais este item e vai passar para 230,
o cliente muito provavelmente vai se sensibilizar naquele momento se ele estiver conectado com a campanha. E esse engajamento, acho que ele é parte, a responsabilidade por esse engajamento parte do shopping e parte do lojista, né? No final do dia, esse cliente ele está indo no lojista comprar. Ele não está comprando nada do shopping, né? Então é um programa assim que o shopping desenvolve para os lojistas. Então, o que a gente vê como comportamento muitas vezes são ah, nesse lado do lojista, comportamento do cliente final, a gente vê muitas vezes hábitos diferentes, né? A gente tem um mix de lojas também, todos que têm um posicionamento mais é, uma questão de classe, um posicionamento mais upscale mesmo, um posicionamento mais com lojas com marcas mais reconhecidas, etc. Que você vê o cliente muitas vezes concentrando compra, então ele concentra compra em determinadas marcas, a gente vê uma mudança de hábito, já em alguns casos, por exemplo, quais são os lojistas que têm maior recorrência, então, por exemplo, supermercados, né? Supermercado é uma que a gente vê clientes que não compravam ou no supermercado do shopping e passaram a frequentar o supermercado do shopping em função disso. A gente vê clientes que já frequentavam, que aumentaram a frequência no supermercado do shopping. Então, já que eu vou ter que comprar, eu já vou comprar lá, porque lá eu tenho esse benefício adicional, né? Então, tudo também tá ligado a esses gatilhos, né? Que o cliente também vai conectando, vai aprendendo, e vai utilizando da melhor forma para ele. Ele pode deslocar, inclusive, data, né? Sabe que a promoção ocorre de 28 de agosto a não sei quando, não sei quais são. Eu sei que começa hoje, mas não sei quando termina. É, Mas as próximas semanas, ele pode antecipar um pouquinho uma compra ou atrasar. Ele ia comprar semana passada, ele falou: não, deixa eu comprar semana que vem, porque eu já vou juntar selinho. Vocês percebem isso também? muito, né? Então a gente vê o comportamento, né? Durante a campanha você tem um nível, né, de engajamento alto, quando cai a campanha ela diminui, e o nosso desafio está exatamente nesses momentos onde não tem campanha, como é que eu puxo esse engajamento, mas o que é legal, a gente viu que ele cai, mas ele já não cai para o nível anterior, então a gente consegue construir, né, nesses momentos onde você não tem a promoção, de novo, é um processo de educação, um processo que depende de consistência, frequência. Então, é uma coisa que a gente também não tem expectativa de curto prazo só, né? A nossa expectativa de curto prazo estão em indicadores de curto prazo. Essas são de mais médio e longo prazo. Você precisa ter várias edições para que as pessoas criem, né, essa memória, né, e façam todo esse link. Tá? A gente já vê acontecer e que a gente quer que cada vez, né, os clientes façam isso mais, né? Eu estava numa reunião semana passada e um colega me disse: "Eu vou esperar aí uns sempre para comprar semana que vem porque vai começar o collection". E é isso, né? Então, vamos esperar uma semana para começar. Mas é isso, acho que esse pensamento, esse entendimento que é um benefício, que é o grande valor que a gente tem nesses movimentos. A verdade é que quando o cliente enxerga valor e benefício, e ele está conectado com vocês, né, com a marca, ele entende que o momento para fazer o movimento, né, para comprar, para ir, para voltar. Semana passada a gente estava conversando com uma outra pessoa sobre um Flamboyant em Concert, que eu não sei se você conhece, mas é do Sim, Flamboyant, lá de Goiânia, né? sim. E ela falou Uhum. exatamente isso. O que você está trazendo aqui me levou muito ao que ela falou, de que quando o cliente, eles estão na 20ª edição, parece já, do Flamboyant Concert, e que o cliente fica esperando realmente para trocar, tem uma mecânica de troca também, e o cliente fica esperando para o melhor momento para fazer a compra dele, para poder trocar e pegar aquele benefício que ele já entendeu que é uma grande, de novo a palavra benefício, né? Mas é um grande benefício para ele. E eles já estão há 20 anos fazendo, vocês estão aí na terceira edição e tem essa expectativa de longo prazo, né? De chegar lá na frente conversando cada vez mais e melhor com o cliente. A gente, em todas essas iniciativas, né, fazendo um paralelo com esse exemplo que você deu agora,
É que nem as paradas de Natal nos nossos shoppings, assim. O cliente espera já, né? Mas isso é uma construção de anos, né? Então, agora, vai chegando setembro, começo a receber as mensagens, e aí, quando vai ser, né? Quero participar, enfim. Esse, para mim, é a melhor resposta ao nosso trabalho, né? Que é gerar essa motivação, essa conexão. Sim. E aí não tem métrica que traga, né, Alexandre? Não, Não, essa é, não. essa é a melhor. Outro ponto interessante que você tocou você deu o exemplo, se eu não me engano, do shopping de Brasília. Você falou que eles fizeram um trabalho super bacana com os lojistas e que ajudou bastante na divulgação do Iguatemi Collections. E aí, duas perguntas sobre isso. Primeiro, é sempre responsabilidade do marketing específico do shopping fazer esse relacionamento com o lojista? Sim, sem dúvida. Dentro da forma que a gente na Iguatemi está organizado, o time local dos shoppings tem um papel crucial, né, no resultado dessas campanhas. Porque a vida, né, a gente diz aqui, a vida não acontece aqui no escritório, a vida acontece no shopping, né? Então, o lojista está lá, a barriga no balcão que funciona. Então, esse trabalho do time local tem uma importância fundamental, né? É um trabalho que ele é um trabalho educacional, né, Thaís? Você precisa estar presente no lojista, você precisa ensinar o vendedor como falar sobre a campanha, né? Existe um turnover dos lojistas, né, dos vendedores dos lojistas, que acaba gerando também uma necessidade desse treinamento ser recorrente, né? Tem dinâmicas que a gente acaba identificando ao longo da campanha que fazem com que seja necessário também essa maior interação. Então é fundamental, fundamental. A vida acontece lá. É, né? E tem alguma coisa específica que foi feita no Shopping de Brasília que você vê que contribuiu para o programa ser bem sucedido ali? A questão principal foi esse envolvimento, esse engajamento mesmo com o lojista, né? A Tete forma, a tete acho que mesmo. tete a tete, foram feitos, né, cafés com os lojistas, traz o vendedor, pega segmentos também. É, esse é um programa, acho que tem um outro ponto muito importante em relação ao sucesso desse programa quando a gente está falando do lojista, né? Pensa que ele é uma campanha que eu tenho a possibilidade de mexer com o resultado do lojista de uma forma muito rápida, né? Então, o exemplo do que a gente fez. Tem uma questão com um segmento X, para não falar em nenhuma marca aqui. Tem um segmento que está precisando de um maior apoio, né, nessa semana. A gente vai lá e diz, bom, então nesta semana você tem pontuação dobrada, né? Então, ou seja, Hum, em vez de ser a cada R$ 100, a cada R$ 50 você ganha um PIN, mas para esse segmento no dia da semana. Então a gente consegue mexer isso nessa mecânica de uma forma que faz com que eu tenha uma resposta rápida legal. sobre os resultados. Então também tudo isso foi pensado. E isso não adianta eu aqui do escritório achar que vou resolver o que Brasília, o que Rio Preto, o que Porto Alegre vai fazer. Cada um está lá sentindo a dor, né, do dia a dia, né? A gente olha o todo. A gente está aqui ajudando. Mas o nosso papel aqui muitas vezes é esse, é como é que eu dou esse suporte adicional para o time que está lá todo dia, conversando com o lojista, entendendo o que está acontecendo, né? Tem muitas variáveis no shopping, né? Eu brinco que é uma cidade, literalmente, né? Sim, Muitas vezes passam mais pessoas em alguns dos sim. nossos shoppings do que em muitas cidades do Brasil. Então, assim, é complexo isso. Então, você precisa ter essa, essa temperatura, e essa temperatura está lá. Legal. E vocês têm, lógico, com esse programa, uma grande base de dados de cliente aí, né? Os lojistas têm acesso a esses dados? Não, os dados, ninguém tem acesso a esses dados, até por uma questão de LGPD, né? Os dados são dados do programa, da Iguatemi, não são compartilhados de forma alguma com ninguém. A forma que o lojista acaba utilizando isso são com as ações que a gente acaba fazendo. Então, eu tenho essa base, eu tenho lá um benefício, por exemplo, que o lojista quer dar para o programa do ano. Então, eu vou ativar em cima da base. Então, consequentemente, ele acaba
acionando essa base de clientes, mas de forma alguma a gente compartilha qualquer dado, nada. Legal. Nenhuma informação ela é dividida. Por Mais isso duas também a perguntas. sensibilidade aqui de dividir informações, porque tem muito do que é o nosso cliente, sem Você problema. falou que vocês escolheram focar no polo gastronomia, né, para a troca desses pins. A ideia é mudar em algum momento ou sempre continuar com itens voltados para a gastronomia? Não, a gente não tem nada fechado, foi como a gente começou e o que a gente acabou entendendo também foi do primeiro para o segundo, né? A gente saiu dos copos e taças e foi para os talheres, e exatamente para entender como é que ia ser esse comportamento, né? Saiu dos talheres agora e para esse que começa hoje, a gente está indo, né, para as louças de cerâmica. Então a gente, na verdade, já tem um racional Que agora eu meio que amei, de compor inclusive. uma mesa. Já vou colecionar. Tava lendo o release e Que falei, bom! gente, eu adorei, eu quero fazer isso. Mas o pensamento foi isso também. Tem toda uma conexão entre esse cada um dos collections, né? Não, mas isso não quer dizer que vai ser só gastronomia, não. Tá, A Janelle Founders, que é nosso parceiro nesse projeto, eles têm diversos fornecedores, e então a gente está avaliando continuamente, assim, mas não tem nada fechado, não. legal. E por fim, né, a gente falou bastante sobre os benefícios desse programa, e aí eu queria entender o seguinte: lá na origem, quando vocês criaram, o objetivo principal era pensar num programa para fidelizar os clientes que vocês já têm, para trazer mais clientes, aumentar a base de clientes da Iguatemi, ou era um trabalho mais voltado para a marca, para a construção da marca, para trabalhar a marca sem foco em resultado em venda direto? É, eu diria que quando ele começou, há mais de 10 anos atrás, ele estava mais com um objetivo mais focado em reconhecer os nossos clientes. Reconhecer no sentido de saber quem são e entregar benefícios. Tá? Acho que, e, consequentemente, isso construir a marca. Acho que ao longo dos anos isso tem evoluído para se manter essa questão do reconhecimento, né? Quando a gente está falando do cliente do Iguatemi, a gente pega como um formato de uma pirâmide aqui para entender o Black, o Gold e o Silver. Essa é uma segmentação nova, né? Então, ela tem para você fazer essa migração entre Silver, Gold e Black, o cliente Silver é o cliente que se cadastrou no programa e lançou uma nota fiscal de qualquer valor, então você passa a ser parte do programa. Para você sair do Silver para o Gold, você precisa juntar 40 mil pontos e do Gold para o Black 200 mil pontos. Então, o cliente, tanto o Gold quanto o Black, eles já são, do ponto de vista demográfico, clientes de altíssimo poder aquisitivo. Então, ele tem acho que um grande objetivo aqui, hoje, muito mais de conhecer quem são e gerar as melhores experiências para esses clientes, trazer os melhores benefícios para esses clientes. Ah, É lógico que a gente, né, dentro da mensuração das métricas aqui, a gente quer cada vez mais clientes aqui, porque ter mais clientes é vender mais, é performar melhor, é o nosso lojista mais feliz no final do dia, né? Mas não adianta volume, né? Volume é fácil de fazer, né? Eu brinco que quer gerar fluxo é fácil. Eu venho aqui, pega um jogador de qualquer time de futebol grande, bota na praça central do shopping, autografando camiseta, cara, vai lotar o shopping. Mas esse é o cliente que eu quero trazer para consumir dentro do shopping? Talvez não seja, né? Então, assim, não basta quantidade. Ele tem que ser o cliente que tem a ver com aquele segmento, seja ele qual for. De novo, aqui a gente não está falando sobre perfil de cliente, e sim sobre conhecer o cliente, né? Então, se eu quero um cliente que vai consumir na loja X, eu preciso saber que loja é essa, o que que ela vende, qual é a proposta de valor dela. Bom, conhecendo isso, eu tenho cliente que atende essa demanda. Putz, tenho, então ok, então vou trabalhar esse segmento. E acho que essa é a grande beleza
desse processo de conhecer, né? Que é você conseguir Personalizar, trazer né? as melhores, personalizar e trazer as melhores experiências, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Em algum momento, vocês acharam que o programa, o Iguatemi Collections, não ia dar certo? Sim, desde o início. A gente começou com milhões de dúvidas. Assim, quando a gente desenhou ele, a gente tinha muita dúvida sobre o quanto o nosso cliente, apesar de ter feito pesquisa, ter entendido o comportamento do consumidor, tem algumas variáveis que são incontroláveis, né? Tipo, será que esse é o produto? Se a curadoria do produto que a gente fez foi a melhor? Será que essa dinâmica, né, do ir lá trocar o PIN vai funcionar? A gente se questionou muito, por que que a gente não faz direto tudo online, faz tudo digital, tudo no aplicativo? Foi estudar os cases, viu? Opa, os cases que fizeram tudo no digital não funcionaram, né? Então, é, acho que esse receio, quem não tem tá mentindo, Tem né? que Acho existir. que todo mundo, exatamente, acho que faz parte do processo, faz parte do aprendizado, né? Nem tudo que a gente faz, por exemplo, a gente quando fez o primeiro, a gente tentou criar dois tipos de produtos. Por que que a gente fez isso? Porque a gente quis ter a maior garantia de que a gente traria produtos que os nossos clientes teriam uma conexão. Então a gente foi para uma linha casa e para uma linha viagem, né? Então é isso aqui que a gente viu, que a linha casa funcionou bem, a linha viagem também funcionou, mas com uma outra dinâmica, com uma outra complexidade, né? Itens muito maiores, malas, etc. Então a gente, de novo, não é que não funcionou, mas dentro da nossa realidade, dentro do que a gente entendeu, não fazia tanto sentido ir com dois. A complexidade de você contar essa história para o consumidor, né? Quanto mais simples, sempre melhor. Então, isso faz parte do processo, né? Faz parte você testar, faz parte você errar, consertar, né? Então, acho que é isso. Sem dúvida, a gente teve muitas dúvidas de quais dos nossos clientes, né, iriam se conectar. Será que o cliente, que é um cliente consumidor das marcas internacionais, ia se conectar com esse programa, com essa promoção? Será que ele não é um programa, né? Você pegou como referência o supermercado. Normalmente, esse cliente é um cliente que não necessariamente frequenta essas marcas, ou tá, ou tem não é nem a questão de frequentar ou não, ele está com o mesmo, com a mesma motivação nesse momento de compra, né? Então, esse é o grande desafio ali. E, cara, para nossa surpresa, ele vai de A a Z, né? Não tem a ver com poder de consumo, não tem a ver com todos os clientes têm, todo mundo gosta de um benefício, todo mundo, é lógico que você precisa entregar uma coisa que o cara que valoriza. Se não valorizar, ele não vai se conectar, independente do poder de compra dele. Sim. Então, Aí não assim, tem a ver com o foram, poder de compra, né? não tem a ver com você e conhecer o seu cliente. Isso tem a ver. Tem a ver com você Sim. entender quem é o seu cliente. E isso é uma coisa que aqui na Iguatemi a gente está sempre. Eu acho que é o nosso a obstinação aqui é entender, conhecer o nosso cliente para cada vez mais entregar valor, entregar Sim. experiências, né? É isso. Você falou de conhecer o cliente, né? Vocês observam diferença entre o cliente que participa do Iguatemi Collections e o cliente total do shopping? Você falou que vai de A a Z, mas existe alguma diferença? Vocês conseguem observar alguma diferença? A gente identifica assim, a gente tem vários perfis de clientes. Então, o que a gente consegue identificar são diferenças de comportamento dentro desses tipos de clientes, né? Então, tem um tipo de cliente X, para não entrar aqui em detalhe, que ele está mais conectado com o collection ah, para vinculado ao gift, ao que ele está ganhando né, o que ele está colecionando, né? O outro está mais conectado porque isso vai pelo reconhecimento dele dentro do programa do ano. Do Então, assim, ano. o que a gente identifica são as diferentes motivações dentro de todos os tipos de cliente, né? Então, isso é uma coisa que, sim, a gente vem acompanhando, vem entendendo cada vez mais.
como você falou, a gente tem um volume hoje de clientes participantes nessas promoções bastante grande, o que nos dá também, né, um conhecimento maior e uma possibilidade de entender cada vez mais o nosso cliente, que é o nosso grande objetivo. É, e melhorando, né? Sem A gente dúvida. falou desses 40 mil clientes, a gente está usando aqui como um número, né, que entraram aí. Eles se mantiveram no Iguatemi One depois que acabou o Collections? Eles estão lá? Ou se sim, como que vocês conseguem manter essa base ativa no programa? Porque com quem sempre eu converso, sempre quando eu converso sobre aplicativo, programa de fidelidade dos shoppings, o grande desafio é a manutenção, né, desses Sem clientes. Então, dúvida. às vezes entra um monte, mas eles podem, do mesmo jeito que entrou ali, saem rapidamente. Como é que vocês lidam com isso? A gente tem um nível de retenção de clientes altíssimo. É, Você tem, de novo, diferentes motivações. Eu tenho o cliente que ele vem pelo collection e a gente identificou do primeiro para o segundo collection exatamente isso, né? Então, eu tive clientes lá no primeiro que entraram, participaram, super engajados, terminou o collection, diminuiu. O que que é o primeira constatação importante foi assim, ela diminuiu, o cliente não saiu, né? Então isso já é uma vitória. Então Ele ele tá lá, né? caiu porque a motivação dele diminuiu, ele está lá. E aí quando veio o segundo collection, ele reconectou e voltou com aquele hábito. Então esse é um cliente, claramente a motivação dele está ali. Qual o desafio para esse cliente? É como é que eu construo uma rede de benefícios, de outros benefícios, quando eu não tenho a promoção, para que ele se mantenha ativo. Eu tenho outros clientes que eles já têm um nível de engajamento grande no programa, independente da promoção. São clientes, por exemplo, que têm uma motivação grande no estacionamento. Então, assim, o cliente que é a partir do cliente Gold é um cliente que tenha uma quantidade de estacionamentos gratuitos por mês, né? Isso para mim foi um grande aprendizado quando a gente redesenhou o programa do ano lá em 2018, que a gente desde sempre teve o estacionamento como um benefício. E quando eu olhei, comecei a estudar aquilo, eu disse, cara, mas qual será que a real importância que o cliente dá para esse benefício do estacionamento? E eu achei que não fosse muito grande, confesso, né? Foi uma das premissas que eu, quando comecei a desenhar, eu disse, cara, negócio que tem um ticket super baixo, vamos pensar em outras coisas. Quando a gente rodou a pesquisa, foi o primeiro item. Não, estacionamento. Eu disse, nossa, Não não, mexe nisso. não mexe nisso. Olha, vamos olhar para isso. E no final, assim, se a gente vê o volume de benefícios resgatados no mês, estacionamento é um dos que mais tem, até hoje, né? Então, esse cliente que tem essa motivação, ele independe, porque o estacionamento não está vinculado ao collection, está vinculado à participação nele do ano. O collection, na verdade, é um catalisador para que ele, né, migre das categorias Silver para Gold, da Gold para Black, enfim, que é onde a gente tem essa variação de benefícios. Então, o que a gente identificou aí, assim, a gente tem sim, sem dúvida, acho que de todo o programa de relacionamento é essa geração de valor nos benefícios, mas nós temos benefícios como estacionamento, a gente tem parceria com os próprios lojistas, com diferentes tipos de benefícios, descontos, degustações, etc. A gente tem benefícios vinculados à arte e cultura, que é um pilar super importante para a Iguatemi, né? Então a gente tem diferentes museus que a gente patrocina e que a gente tem acesso a convites e a convites às exposições, que a gente disponibiliza isso para os nossos clientes no Iguatemi One. A gente tem o Teatro Santander, que é, né, no complexo do JK, que também, nós também fazemos parte do teatro, então a gente também tem essa cota de ingresso que também é transferida para o nosso cliente como benefício. Para vocês terem uma ideia, a gente tem 100% de resgate dos ingressos que a gente tem vinculado à arte e cultura. 100%. E hoje a gente eu não faço nem mais divulgação quando a gente libera, porque leva literalmente 5 minutos para se esgotar esses ingressos que estão Ele disponíveis. já está Então, esperando, né? ele já está esperando, ele sabe que a gente vai disponibilizar, ele já vai estar lá, ele já vai e utiliza. Então, e também não é uma. Quando a gente redesenhou o programa do ano, ele
antigamente ele tinha um conceito que é uma mecânica que a gente diz que é uma mecânica transacional. O que é uma mecânica transacional? É uma mecânica no modelo de milhagem de companhia aérea, por exemplo. Você, né, consome, gasta, ganha milhas, no caso deles, e troca milhas por benefícios. Existe essa questão da relação comercial, da troca, né? Consumi, peguei pontos e troquei pontos. A gente, no One, a gente não tem esse desenho. A gente redesenhou para um programa que ele é relacional. A principal diferença é que, sim, você acumula pontos para atingir as categorias, só que você não troca esse ponto. Esse ponto, ele simplesmente faz com que você seja reconhecido em cada uma delas, ou Silver, ou Gold, ou Black. No momento que você atingiu a categoria Gold, por exemplo, você faz um desbloqueio dos benefícios. Então, todos os benefícios que estão disponíveis para a categoria Gold, você tem acesso naquele exato instante, né? Então, ele também tem um processo que você vai lá e simplesmente ativa o benefício. O ingresso do teatro. Bom, vou lá, ativei, peguei o ingresso e fui ao teatro assistir. Então, ele é uma mecânica que ele também gera uma conexão com o cliente mais profunda, porque ele não tem esse modelo transacional, né? Então, a gente buscou isso por quê? Porque a nossa relação com o consumidor, ela é essa, é uma relação que eu não vendo nada para o cliente, quem vende é o lojista, né? Então, como é que a gente está nesse lugar 100% transacional? A minha conexão é emocional, eu falei para vocês do palco de memórias, né? Então, o palco de memórias é isso, são as histórias que acontecem aqui. Então, a gente tinha que também ter um programa que tivesse sido desenhado com esse pensamento, e foi isso que a gente fez aqui também. Alexandre, aprendi muito hoje. Gostei muito, muito do nosso papo. E acho que se fica uma lição para mim, e é uma coisa que diariamente eu falo também para os meus clientes, né, de shopping, que é ouça o seu cliente. Né? Sempre. Ele vai te dar dicas, ele vai te dar ideias de como fazer, o que fazer. Às vezes ele vai errar, mas ao mesmo tempo a gente vai corrigindo as rotas e vai acertando, né? Acho que se eu pudesse deixar uma mensagem final, seria essa. Não, é isso mesmo, assim, é exatamente essa a nossa crença, que é entender o nosso cliente, entender qual é a percepção de valor, onde é que está essa possibilidade de a gente cada vez gerar mais valor para ele, gerar valor, ele está ligado a essa experiência, ele está ligado à curadoria das lojas que a gente oferece, né? Entendendo o nosso cliente, eu consigo trazer a loja X em vez da loja Y, porque a loja X é o que vai ter mais relação com esse cliente. Então, assim, esse conhecer o cliente, ele vai muito além das ações de marketing somente, né? Ele é o cerne do negócio. A tomada de decisão estratégica, ela tem que ser baseada nessas informações. Eu brinco que é, opinião todo mundo tem, né? Gosto todo mundo tem. Pô, invariavelmente, se for falar de opinião, beleza, eu fico com a minha, tá tudo certo. Mas não é sobre isso, entendeu? Não é sobre o que o Alexandre gosta. É sobre o que o cliente gosta e baseado nos dados do cliente, nos dados que a gente tem disponível. É usar a nossa capacidade de transformar dados em informações, que são coisas completamente diferentes também, né? Dados, eles estão aí disponíveis, basta você querer e saber usá-los. E se você gostou do nosso conteúdo, segue a gente no nosso canal Nos Corredores do Varejo. Lá você vai encontrar muito conteúdo sobre o mundo do varejo, sobre o mundo de shopping center. Até a próxima!